Vamos lá para Brasília. A Samantha Klein tem informações ao vivo sobre a saída do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, foi para o PSD. Oi, Samantha, boa noite. Oi, Débora, Vera, Carol, boa noite. Olha, a chegada do governador de Goiás ao PSD reforça a estratégia do presidente da sigla, Gilberto Kassab, em duas frentes, pelo menos. Além de ampliar o número de parlamentares e governadores eleitos pelo partido, vai também mirar numa candidatura de centro-esquerda com chances de chegar ao Palácio do Planalto em 2030, se não chegar em 2026. Ao mesmo tempo, a estratégia de tirar Ronaldo Caiado, governador de Goiás, do União Brasil, também tende a isolar ainda mais o senador Flávio Bolsonaro como herdeiro do capital político. A ideia, portanto, do PSD é crescer, ter aí seus 3 candidatos e pressionar por uma candidatura de centro-direita. Ainda assim, no mesmo dia, num movimento coordenado, o presidente do MDB, Baleia Rossi, afirmou que a sigla quer lançar o ex-presidente Michel Temer como candidato à presidência da República. É claro que isso não deve se concretizar, o próprio Temer não confirmou ainda isso, mas a ideia é justamente se direcionar para o campo da centro-direita. Num evento em São Paulo, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou que a única dificuldade para o PSD será justamente o processo decisório de qual candidato vai ser o candidato. Vai ser, então, o pré-candidato da sigla. Além dele, Eduardo Leite, que já tinha se lançado, a Ratinho Júnior, governador do Paraná, além do próprio Caiado. Caiado disse que a possível pré-candidatura à presidência é real, que o partido vai escolher alguém, e ele também disse numa entrevista ao Estúdio I mais cedo que ter 3 candidatos no partido é bom para o país. É um gesto de desprendimento de cada um, porque realmente aqui não está o objetivo de que, olha, eu vou ser a qualquer custo, uma vaga só, e nós temos aí 3 grandes pretendentes. E com isso, nós nos submeteremos a uma escolha. E essa escolha será respeitada por nós, e aquele que for indicado terá o apoio dos demais. É isso aí que hoje tem-se um partido que nós temos a certeza absoluta que nós teremos um candidato a presidente da República. É isso. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas suas informações. E para a gente analisar aqui esse movimento que foi um tanto inesperado e que muda um pouco o xadrez aí para a eleição desse ano, a gente convidou o jornalista, analista político, diretor do Grupo Impress, Fábio Zambelli. Boa noite, Zambelli. Bem-vindo aqui ao nosso bate-papo no Viva Voz. Boa noite, Vera, Débora, Carol. Obrigado pelo convite. Boa noite. Boa noite. A gente sabe que jornalismo é você saber estar bem posicionado, né? E hoje o Zambelli, acho que por coincidência, depois ele vai me dizer, ele estava com todos esses personagens que a gente estava discutindo aqui agora e ainda mais com o Romeu Zema. Então, estava com quase todos os outros pré-candidatos da terceira via. E, Zambelli, você que tem esse olhar muito acurado para essas movimentações políticas, o que você conseguiu captar da lógica que moveu tanto o Kassab a fazer um movimento para aumentar ainda o seu escrete aí de pré-candidatos, quanto do governador Ronaldo Caiado de sair de um partido no qual ele não tinha garantia de que seria candidato para entrar em outro no qual ele também não tem essa garantia 100%? O movimento do Kassab é mais ou menos dentro do que ele vinha planejando para a eleição desse ano. Em 2022, ele já tentou viabilizar uma candidatura nacional, sem sucesso. Ele tentou a candidatura de Rodrigo Pacheco, depois chegou a tentar afiliar o Eduardo Leite, que tinha o compromisso de ir para o PSD, depois acabou ficando no PSDB, disputou as prévias e ficou no PSDB. Então já tinha um desejo ali de montar um projeto nacional com candidatura presidencial. Desta vez, ele, desde o começo, também se movimentou muito fortemente do lado do governador Tarcísio de Freitas para auxiliá-lo no projeto presidencial do governador de São Paulo, do qual ele é, entre aspas, funcionário. Ele é secretário de governo
do Palácio dos Bandeirantes. Então, ele tem um papel importante ali na estrutura administrativa do governo do Estado. Quando esse movimento do governador Tarcísio, ali atropelado pelos desejos da família Bolsonaro, preferiu se recolher, disputar a reeleição e não enfrentar Flávio Bolsonaro num processo de consolidação de uma candidatura, mais desse centro moderado, o Kassab se sentiu liberado para se movimentar com mais intensidade. Ele já tinha o nome do governador Ratinho mais ou menos cristalizado ali no seu grupo, né? Hoje eu diria que ele, apesar do ingresso do governador Caiado no PSD, o Ratinho continua sendo o único candidato de verdade do PSD, mas ele se sentiu também liberado para procurar mais apoio, não só político, velho. Eu acho que o mais importante dado que eu consegui capturar de ontem para hoje, que é um movimento que tem tração no establishment econômico, que tem tração no empresariado, no mercado, na sociedade civil, no mundo jurídico, em alguns segmentos que não estão topando mais nem Bolsonaro nem Lula. Existe um mercado, né, eleitoral para esse candidato. Agora, a candidatura é muito desafiadora, porque tem um candidato com piso muito alto, que é o Flávio Bolsonaro, que terá que ser enfrentado por esse grupo, e o presidente Lula já no segundo turno. Então, é um espaço estreito, mas que conta também, na minha avaliação, e aí é uma avaliação, ninguém me disse isso, com possibilidade da candidatura do Flávio derrapar, ter algum problema de viabilização. Nós temos que lembrar que nós estamos em janeiro e as convenções serão em julho e agosto. Então, no Brasil, 5 dias é uma eternidade, 5, 6 meses, então nem se fala. Agora, Zambelli, o que então levou o Caiado ao PSD? Porque ele saiu do União Brasil justamente dizendo que o partido não tinha um projeto nacional para ele. Indo para o PSD, em que o candidato preferido, isso o Kassab tem dito claramente, abertamente, inclusive nas últimas pesquisas de intenção de voto, Ratinho Júnior parece em melhor condição que o Ronaldo Caiado. Então, por enquanto, o Ratinho Júnior deve ser o pré-candidato. O que o Caiado ganharia nessa movimentação? Essa pergunta foi feita várias vezes para o governador do meu lado ali, eu estava no telefone o tempo inteiro e respondeu várias vezes a mesma pergunta, então vou ensaiar um pouco a resposta que ele deu, mas também fazer uma interpretação, né? No União Brasil, na federação, né, que agora ele trata como Federação União Progressista, ele já tinha mais ou menos o protocolo ali definido. Ele recebeu um não rotundo do Ciro Nogueira e do Rueda, que são os presidentes dos dois partidos. Então, ele não seria candidato a presidente, aí não havia espaço para isso. No PSD, ele tem um talvez. Ele tem um talvez, nada mais que isso. E ele tem consciência que nessa fila de candidaturas no PSD, o Ratinho está à frente. O próprio Eduardo Leite está há mais tempo, né, no partido. Então, a minha avaliação, e aí não foi o que ele disse, mas foi o que eu interpretei do movimento, o governador Caiado, ele tem ambições também numa corrida pelo Senado, com ele ou com a esposa dele, né, a Graça, lá no seu estado. Ele tem ambições de ter um controle político de alguma máquina para fazer esse projeto político regional e tentar ali se posicionar numa eventual coalizão de direita, se vencer a eleição. Ele tem ambições de participar de um eventual governo, né? Então, me pareceu muito claro esse apetite dele de se colocar ali à disposição para ser um ministro da Segurança, da Justiça, eventualmente no próximo mandato. Então, ele já costurou ali, na minha avaliação, o plano A, o plano B e o plano C, né? Ele tem um projeto político muito claro para o seu estado também, uma figura regional muito forte. Então, no PSD, me parece que as condições que foram oferecidas para ele pelo presidente Eduardo Kassab, são de uma autonomia que ele não teria nem no seu próprio terreno se ele fosse ficar na União Brasil progressista. Agora, Zambelli, essa aposta da direita na fragmentação não pode ser um tiro no pé? Porque o próprio Caiado disse que antes de fazer esse movimento, conversou, por exemplo, com o senador Flávio Bolsonaro. O jornal o Globo traz uma apuração de que, segundo aliados do governador, ele teria ouvido do próprio Flávio que o campo conservador não deveria caminhar para uma eleição plebiscitária desde já, que essa fragmentação poderia ter um efeito semelhante ao que aconteceu no Chile, por exemplo, e que acabou derrotando o Gabriel Boric, né, levando o Caixa à presidência por lá. Não pode ser um tiro no pé numa eleição em que a esquerda está muito bem definida, né, com o Lula candidato à reeleição e com a máquina? Esse exemplo do Castro no Chile foi citado exaustivamente também lá hoje, nesses eventos dos quais eu participei, e tem algumas diferenças para mim substantivas, né? Primeiro, no Chile, o Castro fez uma campanha no primeiro turno em que ele não bateu em ninguém, fez uma campanha absolutamente construtiva, chegou a elogiar os seus adversários em várias oportunidades,
Agora, no Brasil, numa campanha virulenta, que a gente deve ter pela frente, eu acho bastante improvável que em algum momento, principalmente se os candidatos começarem a se aproximar em termos de intenção de voto, que o candidato Flávio Bolsonaro não faça uma operação de desmonte da candidatura de terceira via, de centro-direita. E também o contrário, se a centro-direita estiver bem posicionada e o Flávio precisar ser desconstruído, tem muita dúvida se haverá ali um acordo de uma cooperação entre esses personagens. Agora, é verdade sim, a apuração está correta do Globo, o Flávio tem dado várias sinalizações de que gostaria de ter um outro candidato no campo. Até porque ele tem um receio da eleição ficar muito polarizada no primeiro turno, a gente tem uma espécie de segundo turno no primeiro, que eu acho que seria uma vantagem competitiva para o presidente Lula, que tem a máquina administrativa, já tem um potencial de votos muito consolidado. Então, o número de candidaturas no campo do centro para a direita, eu acho que interessa ao Flávio Bolsonaro que exista aí 2 ou 3 candidaturas, pelo menos, no campo. Agora, a administração desse capital político da direita, que eu acho que vai ser o mais desafiador. Pelo o modus operandi bolsonarista é de muito ir para cima, Sim. é de atacar o sistema. Né? E esse candidato de terceira via, com essa construção que está sendo feita pelo Kassab, ele tem quase um carimbo de sistema na testa. Então, acho bastante provável que se a coisa realmente ficar competitiva, se avançar essa candidatura do PSD, assim, a artilharia do bolsonarismo vai se voltar diretamente contra ela. E nesse ponto o Flávio tem um patamar, uma intenção de voto já de largada, que é bastante alta. Então acho que tem uma aposta, de cada um aposta nas possibilidades mais plausíveis ali. Para a terceira via, né, para esse candidato do PSD, a principal aposta me parece que é assim, que a candidatura do Flávio pode ter problemas em algum momento. E isso, de fato, se acontecer, pode cair no colo, né, do PSD uma candidatura mais competitiva para chegar ao segundo turno. Zambelli, você falou nesse mercado que existe para uma terceira via, né? A gente tem visto aparecer nas pesquisas esse desejo, pelo menos manifestado ali, né? Numa recente pesquisa da Quest, a maioria se manifestou que gostaria de eleger um nome que não fosse nem Lula, nem ligado a Bolsonaro. 24% em novembro responderam assim na Quest. Mas a gente vê, pelo menos desde 2018, um fenômeno em que isso aparece, as pessoas dizem que preferem nenhum nem outro, mas na hora H depositam majoritariamente o voto num desses polos, por achar que isso é melhor para evitar que o outro ganhe. Então, a coisa da rejeição jogando um papel muito forte aí nessa definição de voto. Você acha que haveria um desgaste tal dessa dualidade entre o lulopetismo e o bolsonarismo, capaz de vencer essa barreira na hora H, você votar para tirar o outro e acabar optando por um candidato que você prefere? Né? Esse fenômeno, Vera, a gente tem visto com mais frequência, com acho que depois de 2018, ficou muito claro, mas eu vejo como uma interrogação para esse ano. Por quê? A candidatura do Flávio Bolsonaro, ela não é a candidatura do Jair Bolsonaro. O Flávio ele tem algumas vantagens competitivas, que ele talvez da família seja o mais político, né? O Bolsonaro que se vacinou, né? Como ele diz. Vai ter que explicar muito claramente sobre isso, mas ela tem uma força de mobilização que ela não é. O Flávio não é claramente um sujeito carismático como o pai, que pode ter todos os problemas, mas ele tem uma empatia com uma parte importante do eleitorado. O Flávio vai ter que construir essa relação. A transferência de voto me pareceu muito automática, né, nesses primeiros meses. Né, surpreendeu a classe política de forma geral, inclusive. Muitos atores do Centrão apostavam nisso. Por que eu estou trazendo esse ponto? Porque é importantíssimo para a gente entender se nós vamos chegar lá próximo das convenções, né, lá para julho, com um cenário em que o Flávio vai estar muito distante da intenção de voto desse bloco aí de centro. Se houver uma competitividade, o eleitor tem uma tendência em fazer o que você mencionou, que é antecipar uma espécie de voto útil já no primeiro turno. Isso tem sido uma constante, até pela intensidade, a velocidade que o debate político ganhou com a atração digital, né? A arena digital trouxe uma velocidade para o debate político impressionante. Antigamente, os marqueteiros calculavam para vincular um programa de TV e a mensagem chegar na ponta, né? Demorava às vezes 15, 20 dias. Hoje você, num vídeo que tem, sei lá, 20 milhões de visualizações, você leva essa mensagem na ponta em alguns segundos. Então, o fluxo da informação também interfere na decisão de voto. Sim. Se você conseguir em julho com o Flávio descolado desse candidato de centro, a tendência vai ser que, inclusive, esse eleitor do Ratinho, do Caiado ou do Leite, ele vai
migrar direto no primeiro turno para o antipetismo, o antilulismo. Né? Então, o desafio para mim é assim, o centro precisa estar posicionado no período das convenções para mostrar que essa candidatura ela tem musculatura, ela tem apelo não apenas político-partidário, não pode ser um candidato do Kassab. Acho que é um desafio desse grupo tirar um pouco da frente esse carimbo, né, que vai ser dado pelos outros competidores de que é o candidato do Kassab. Né? Precisa ter voto, né? Articulação política, capacidade de mobilização social, empresarial, existe. Agora, tem um detalhe para vencer a eleição, que não é um detalhe assim, né? Que é ter voto. Né? Pequeno detalhe. Esse foi o Fábio Zambelli, ele é jornalista, analista político, diretor do Grupo Impress, nos ajudou a ler esse dia aí de novidades na política. Obrigada por hoje, Zamba. Obrigado, Vera. Obrigado, Débora. Carol. Obrigada, até mais. Tchau, boa noite.